Você foge disso. A né? opinião pública começa a mudar. Isso já se via isso na década de 1840, mas fica muito forte na década de 1850. Teve um caso muito famoso, foi o caso do Dred Scott. Dred Scott era um escravizado no Missouri, e aí ele com o seu senhor se mudou, se não me engano, para o Maine, onde não tinha escravidão. O Dred Scott então entendeu, não, então agora eu sou homem livre, aqui não existe escravidão. Mas seu senhor volta para o sul, onde ele volta a ser escravizado. O Dred Scott então entra com uma ação judicial. Perde, entra no âmbito nacional, perde de novo e apela para a Suprema Corte. E o resultado é que a Suprema Corte escreve que não, uma pessoa descendente de africanos, livre ou não, ela não tem os mesmos direitos de uma pessoa branca. Esse cara nem devia estar procurando justiça porque ele não é cidadão. Isso foi um revés muito grande no pensamento abolicionista e chocou a comunidade dos Estados Unidos. Até hoje é considerada a pior decisão da história da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é tu afirmar que um preto é inferior a um branco. É um absurdo gigantesco. E isso aumentou, exacerbou os ânimos da galera na época. Nunca se teve no Sul alguém defendendo que a ideia da Guerra Civil era a ideia a favor da escravidão. Eles sempre diziam que era o direito dos estados, que quando eles entraram na guerra nos Estados Unidos, estavam dizendo que eles não podiam sair quando eles quisessem, defendiam esse tipo de coisa. Só que era muito comum o medo do haitianismo. O primeiro país da América a se tornar independente foi os Estados Unidos. O segundo foi o Haiti. O Haiti era um dos países que mais recebia escravizados na época, na região do Caribe, e lá os escravizados se revoltaram e saíram matando todo mundo. Enforcavam seus senhores, até mesmo brancos que não eram donos de escravos, os caras não queriam nem saber, e tomaram o poder. E esse medo dos escravizados se organizarem e tomarem o poder se espalhou por toda a América, inclusive nos Estados Unidos. Então o que o pessoal no Sul defendia? Esses abolicionistas no Norte, o que eles estão querendo é enforcar a gente. É que os nossos escravizados se reúnam para que venham assassinar todos nós. Nós é que seremos os escravizados. Então tinha esse medo do movimento abolicionista, porque nós seremos os próximos. Se não for a gente a escravizar, nós é que seremos os escravizados. E tudo isso ficou pior ainda, esse sentimento, quando um escravista chamado John Brown, ele, junto com uns filhos dele, mais alguns aliados, invadiram um arsenal de armas nos Estados Unidos, que hoje fica na Virgínia Ocidental, na época o estado da Virgínia, em Harper's Ferry, com a ideia de invadir esse arsenal e distribuir as armas para os escravizados que iam se unir a ele na luta. Era incitar uma revolta e assim iniciar uma revolta de escravizados e tomar o poder no país. Não deu certo, a execução acabou não sendo boa. Um dos abolicionistas principais da época, o Frederick Douglass, ele até foi... Pô, não faz isso, não vai dar certo, não vai ser bom pro movimento abolicionista. O John Brown seguiu em frente, foi capturado, foi julgado por traição e foi enforcado. E aí, o que aconteceu depois disso? A galera no Sul entendeu, a gente tem razão em defender a escravidão, porque é só o que esses caras querem. Esses caras querem revolta, esses caras querem baderna. Então, o movimento abolicionista, a gente tem que ser contra isso aí mesmo. Então, os nervos foram cada vez mais, no decorrer da década de 1850, ficando cada vez mais exacerbados, até que chega a eleição de 1860. A eleição de 1860 tinha um partido novo na jogada, que era o Partido Republicano. O Partido Republicano ele foi fundado da divisão de um outro partido. Hoje em dia a gente vê que nos Estados Unidos os principais partidos são o Partido Republicano e o Partido Democrata. Na época era o Democrata e os Whig. Os Whig se dividiram a respeito da questão da escravidão. Tinha uma galera mais... que tocava mais nessa ferida e dizia, gente, a abolição tem que ser uma pauta nossa. Entre essa galera estava um político do Kentucky chamado Abraham Lincoln. E entre esses que eram considerados abolicionistas radicais, não eram, eles só defendiam a abolição da escravidão. O Lincoln, inclusive, nem defendia a abolição, mas sim o controle dela. E essa galera se separou do Partido Whig e montou o Partido Republicano. Os republicanos ficaram muito conhecidos e o Lincoln se tornou um porta-voz tão famoso desse novo partido que ele foi escolhido para ser o candidato à presidência na eleição de 1860. Ele tinha um discurso que dizia que os Estados Unidos não amam a liberdade, fingem amar a liberdade, que vivia na hipocrisia. E nessa eleição, o Lincoln ganha. E assim, foi uma eleição complicada porque nos estados do Sul, em 10 deles, nem colocaram o nome do Lincoln na cédula. Ele nem estava, ele era considerado uma abolição tão radical que não, esse cara nem vai aparecer. No Sul, praticamente ninguém votou no Abraham Lincoln. Só que no Norte a votação do cara foi muito expressiva. Ele ganhou tanto no colégio eleitoral quanto no número de votos. Sim. Então o Lincoln foi eleito presidente e a partir do cara ser eleito, aí os políticos do Sul disseram, então a gente chegou a nossa hora. Como nunca foi estabelecido de que a gente não poderia sair da União quando a gente decidiu entrar para os Estados Unidos da América,
é hora da gente sair. A Carolina do Norte convocou seus congressistas, Carolina do Sul, convocou seus congressistas, os congressistas votaram então para deixar a União. E assim que a Carolina do Sul faz isso, Mississippi, Alabama, a Flórida, no Texas, o Sam Houston era contra. Não, gente, a gente não vai deixar os Estados Unidos e formar um novo país dos Estados Unidos, não vamos fazer isso aí. Fizeram então um congresso estadual, depuseram o Sam Houston. Depois ele veio apoiar os confederados, claro, mas assim, ó, não tem essa. Todos os estados do Sul, 7 deles, Carolina do Sul, Geórgia, Flórida, Alabama, Mississippi, Louisiana, qual que é o outro? Um outro. Eles decidiram formar então os Estados Confederados da América. Tennessee, Pode ser. E aí, no Alabama, na cidade de Montgomery, os caras se reuniram e elegeram um senador do Mississippi, que é o Jefferson Davis, para ser o novo presidente desse país, que é os Estados Confederados da América. E a partir de então inicia um movimento de expulsão de tropas dos Estados Unidos da América, que é outro país do nosso território. Caramba. Que agora não é mais território dos caras. O que essas tropas estão fazendo aqui? Vaza. Isso foi então a cisão, o momento de separação. Quando esses estados decidem que agora eles vão ser um país independente, os Estados Confederados da América. Quem é esse cara aí, o Homer? Esse daí é o Sam Houston. Ah, tá. Esse cara aí é um dos fundadores do Texas. Ele e o Austin são os principais políticos da época, né? O Sam Houston, em determinado momento, ele veio a apoiar os confederados, mas no início ele se mostrou oposto. Gente, a gente tem que permanecer junto com os Estados Unidos. E o cara foi deposto por defender essa ideia. O pau não começou a torar de imediato, né? O Lincoln, quando ele foi eleito em novembro, se eu não me engano, ele ia assumir em março. E o presidente James Buchanan fica naquele momento assim, pô, eu tô doido pra largar essa presidência. Essas tensões estão crescendo. Guerra civil vai começar. O cara não queria se incomodar. Teve alguns arranjos políticos que tentaram ainda dar um controle da escravidão, assim, de modo a tentar agradar os Estados do Sul para que eles não deixassem a União. Não teve jeito. Lincoln chegou em Washington de trem, não teve uma grande chegada, como ele queria ter feito, veio disfarçado, inclusive, com receio de que o cara já, tacasse pedra nele e tudo mais. E assim que ele chegou, ele direcionou um discurso para os Estados do Sul, dizendo, a gente não é inimigo, nós somos amigos, tentando apaziguar toda a questão para que a guerra civil não acontecesse. Só que em abril, no Fort Sumter, na Carolina do Sul, tropas confederadas, porque, veja bem, por que tropas confederadas? O cara já tinha um exército. Desde o Bleeding Kansas, quando teve toda aquela guerra civil no Kansas para ter uma maioria escravista, uma maioria livre, milícias favoráveis à escravidão já começaram a ser montadas. Então já tinham fazendeiros que armavam ali os seus cupinchas, e essas milícias acabaram dando origem ao que seria o Exército Confederado. Então já tinha uma galera defensora da secessão, da separação, a Guerra Civil Americana chama de Guerra de Secessão, Guerra da Separação, que desde muito antes da guerra já defendiam de que o que deve acontecer é uma separação dos Estados do Sul dos Estados do Norte. Então quando essa galera armada chega no Fort Sumter, pede, não educadamente, mas de que se retirem dali as tropas dos Estados Unidos. Os caras se negam a sair e o forte é bombardeado. A partir do momento que o forte é bombardeado, se entende que então a guerra de fato começou com um ataque do Sul e o Abraham Lincoln, então, ele convoca 75 mil homens para que venham atuar nessa guerra contra o Sul por 90 dias. Porque ambos os lados acharam que ia ser uma guerra rápida. Esse é o Fort Sumter? Isso. É. Eu vou pegar uma imagem melhor. Não, é tranquilo. Na Carolina do Sul. Tem até imagens da época que mostram o ataque a Fort Sumter, que o pessoal fez assim. Então, o ataque ao Fort Sumter é o que dá início, de fato, à Guerra Civil, onde se inicia. O Lincoln faz um chamado, conclama 75 mil pessoas para atuar por 90 dias. Vai ser uma guerra rápida. E a galera atende em massa a esse pedido. Por quê? Porque se entendeu que, o Sul iniciou essa agressão, então é o momento de que a gente vai resolver as coisas. 90 dias é mais do que suficiente e a vida vai seguir depois. Se mostrando aí o contrário do que se imaginava. O ataque à Força não foi uma grande batalha, mas foi o primeiro movimento armado de tropas do Sul contra tropas da União. Então é considerado o momento em que de fato começa a Guerra Civil. Teve um deputado republicano na época que disse o seguinte, que o Sul tinha saído, ia tomar 2 drinks e depois ia voltar para a União, né? Ele subestimou a resistência etílica aí dos confederados, né? Então tem essa questão deles achavam que a guerra era muito curta. Mas só retomando, acho que um ponto que o Victor comentou, né? Da questão
do Frederick Douglass, eu acho que esse é um personagem que a gente conhece muito pouco no Brasil. Não sei se vocês já... quem vai para Nova York, né, sabe que lá as ruas são numeradas, né? As ruas têm número e tal. E as avenidas também, né? Tem do 1 a 9, né? 10. Então tem uma da... Só que quando chega no Harlem, algumas ruas têm nome, né? Então a principal ali, que é a 125, é a rua Martin Luther King. E tem, se não me engano, a Sexta Avenida, ela é a Frederick Douglass. Ele é um dos principais afro-americanos da história, o Frederick Douglass. E ele tem uma história de vida fantástica, né? Ele era escravizado, ele tinha sido escravizado, ele era filho de uma mãe escrava, com um pai que era o senhor, né? Então ele nasce escravizado, ele aprende a ler pela própria esposa do senhor dele, ensinou ele a ler. E aí ele foge, né? Inclusive, ele tem a biografia dele, hoje em dia se conta em português, é um livro fantástico, assim, da biografia dele, contando a história de vida dele. E ele fala, né, que esse braço, essa cabeça, eu roubei do meu senhor, né? Eu roubei meu próprio corpo do meu senhor. Ele é um sujeito que escrevia muito bem, muito eloquente, muito, assim, ele escreveu sobre tudo também, né, do século XIX nos Estados Unidos, é fantástico. E ele vai justamente fundar um jornal, né? Ele vai fundar um jornal que chama North Star, né? Estrela do Norte. E esse jornal, ele é muito representativo do que eles comentaram, dessa questão da opinião pública da época. Porque ele juntava tanto essa questão da abolição, com a questão também do sufrágio feminino, que aparecia e estava já junto com isso, como talvez o grande impulsionador da opinião pública dessa época, que vai ser o chamado Segundo Grande Despertar, né? Que é um novo movimento religioso que tem na época, que vai incentivar muito a leitura da Bíblia, vai incentivar muito a atuação política e vai incentivar muito essa reforma social. Vai ter vários sentidos, né? Vai gerar vários reformadores, entre eles esses abolicionistas mais radicais. Então, e eles vão ter um espaço na opinião pública do Norte muito grande, e eles vão incentivar, né, a partir desse abolicionismo radical aí, que vai incentivar aí o fim da escravidão instantâneo, né? E o John Brown é justamente isso, né? Ele era um homem muito religioso, né? Assim como o Frederick Douglass, né? Como o Lloyd Garrison, que eu comentei. Então tinha esse abolicionismo que era muito religioso, né? No século XIX, que achava que Jesus iria voltar e que você tinha que extirpar os pecados do mundo para a volta de Jesus. E um pecado que estava se abatendo sobre os Estados Unidos era a escravidão, né? Então era preciso abolir a escravidão quanto antes, né? Para tornar o mundo mais puro para a volta de Jesus. Então tinha esse sentido muito religioso, e isso realmente levou muita gente a aderir fortemente ali ao abolicionismo nesse momento. E o Frederick Douglass é um exemplo disso também, de uma coisa que tem nos Estados Unidos, que a gente tem nos Estados Unidos uma coisa que muitos historiadores invejam aqui no Brasil, que a gente tem esses relatos de vários escravizados que viveram a escravidão e contam a história da escravidão, né? E eles foram muito incentivados a narrar isso no Norte, justamente para criar essa opinião pública abolicionista. Então tem o Frederick Douglass, tem o texto que depois virou filme, né? Os 12 anos de escravidão, que é um sujeito que foi preso no Norte dos Estados Unidos. O Solomon Northup. Que é isso? Esse daí é um trecho do North Star, né? O newspaper que ele falou. Ah, tá. Se você conseguir achar a imagem do Frederick Douglass, tem uma coisa curiosa, que ele é o homem mais fotografado nos Estados Unidos no século XIX. Nossa. E ele é um homem negro, que é o homem mais fotografado. Por que ele fazia isso? Ele fazia isso intencionalmente. Porque ele estava justamente querendo construir essa imagem digna do negro, né? Em oposição àquela imagem negativa, aquela imagem depreciativa que tinham nos minstrel shows, né? Aqueles shows de vaudeville que tinha que pintava o rosto de negro, né? Que chama blackface, que era uma coisa muito popular nos Estados Unidos inteiro, inclusive no Norte, né? O Norte não era... também tinha? Tinha muito. O Norte era muito racista também, né? A gente não pode esquecer isso. E aí uma das imagens, acho que tem mais de 160 fotos dele no século XIX, ele era um dos homens mais fotografados, ele fazia isso. Todo lugar que ele ia, ele se deixava fotografar de uma forma com boas roupas, né? De uma forma digna, assim, para criar essa imagem de um homem negro diferente, né? Ele queria projetar essa outra ideia. E ele se correspondeu com Abraham Lincoln, tentou defender a ideia da entrada dos negros na guerra. Ele foi um sujeito muito importante ali no século XIX, é considerado um dos principais nomes afro-americanos. A gente conhece muito pouco no Brasil e nos Estados Unidos. Ele é esse grande herói que, inclusive, o nome de uma avenida em Nova York ganhou o nome dele, né?